Você está muito cansado? Quando nós estamos muito cansados e temos tarefas a concluir, por exemplo, o que nós fazemos? Nós tomamos um cafezinho ou recorremos até aos energéticos. E quando nós tomamos um cafezinho, um energético, nós temos aquela sensação momentânea de uma disposição melhor, parece que ficamos mais em alerta, parece que o sono passou, né? E a gente acredita que o cafezinho energético dá mais energia, não é verdade? Mas isso não é verdade. Esses cafezinhos, ou mesmo energético, ele na verdade, ela está enganando o nosso cérebro, que está informando o nosso corpo que temos que descansar porque já estamos fadigados. Mas quando nós usamos o energético ou tomamos o cafezinho, na verdade, a cafeína, ela engana o cérebro para que o cérebro não receba a informação de que nós estamos fadigados. E ela não dá o sinal para a gente descansar. Por isso, essa sensação momentânea de má disposição. Portanto, se você quiser realmente ter uma energia, disposição o dia todo, o tempo todo, sem recorrer a esses energéticos, você tem que fazer com que o seu corpo produza energia suficiente. E como fazer isso? É o que vamos falar neste vídeo. Porque quando nós estamos cansados e tomamos o cafezinho ou energético, na verdade ela não está gerando mais energia. Quando nós tomamos o café energético, elas têm como um componente uma substância chamada cafeína, que é essa estrutura molecular aqui, que é mais ou menos similar, por exemplo, à adenosina. E o que acontece com isso? Quando você está, digamos, fadigado, o seu corpo já está fadigado, já está cansado, o seu corpo ele vai colocar a adenosina nos receptores, de tal forma que quando a adenosina entra nos receptores, o seu cérebro vai receber a informação de que o seu corpo já está fadigado e ele vai dar um comando para o teu corpo para descansar, para repousar. E aí começa a diminuir a produção de energia para você poder descansar, para se recuperar. No entanto, quando você consome substância, bebidas que têm cafeína, o que vai acontecer? Como ela tem essa estrutura molecular similar à adenosina, então ao invés da adenosina entrar nos receptores, essa cafeína ocupa o lugar dos receptores. Ou seja, o teu cérebro não recebe a informação de que o teu corpo está fadigado. E ele não vai dar o comando para você descansar, e então você tem essa sensação momentânea de má disposição, mais alerta. Na verdade, toda a energia do nosso corpo é produzida pelo próprio corpo. Nenhuma vitamina, nenhum energético, nenhuma uma meditação vai gerar energia para o seu corpo. O que acontece, por exemplo, quando você consome vitaminas A, B, C, D, que parece que aumenta a disposição, na verdade, esses nutrientes, eles vão dar condição para que o teu corpo produza mais energia, mais eficazmente. Toda a energia gerada pelo nosso corpo é produzida pelo próprio corpo. Não vem energia de fora. E essa energia é produzida por uma organela que está dentro de cada célula do nosso corpo. Nosso corpo é constituído de aproximadamente 37 trilhões de células, né? Em cada célula tem mitocôndria, essa organela aqui. Algumas células têm dezenas, outras têm centenas. Quanto mais mitocôndrias dentro de cada célula, significa mais motorzinho gerando energia para o seu corpo. Que é essa organela aqui, a mitocôndria, é a casa de força do nosso corpo. Então, essa mitocôndria, que é o motorzinho que gera energia para nós, ela pega os combustíveis, que seja o carboidrato, que seja uma proteína, que seja uma gordura, né? E ela vai transformar, vai usar este combustível e gerar energia que nós chamamos de ATP. Então, é como se fosse um carro, um veículo, que usa, de repente, uma gasolina, um álcool, um diesel, e transforma em energia para o carro se movimentar. Então, essa mitocôndria que usa o combustível, água e oxigênio, e vai gerar energia para o nosso corpo. Ou seja, toda a energia é produzida pelas mitocôndrias que estão dentro de cada célula do nosso corpo. Essa geração de energia, geração de ATP, é produzido aqui no ciclo de Krebs, que você já deve ter ouvido falar, né? Então aqui ocorre toda
né, reação bioquímica para gerar esse ATP, a energia que nós precisamos. Então, a produção energética da mitocôndria é o mais importante aspecto de saúde, doença degenerativa e envelhecimento. Como será que está, né, a condição de cada mitocôndria das suas células? Toda essa energia produzida pelas mitocôndrias, né, do seu organismo, 60% mais ou menos ela é utilizada para manter a temperatura ideal do nosso corpo, 36,6. E 40% do restante da energia é utilizado para reações bioquímicas e fisiológicas, para toda a reação que acontece do cérebro até a ponta dos pés. Se você tem pouca produção, de repente você não vai conseguir manter a temperatura ideal do seu corpo. Muitas reações bioquímicas, fisiológicas não vai acontecer dentro do seu corpo. Isso vai levar a problema de saúde. O problema é que conforme nós envelhecemos, né, ou mesmo se você estiver doente, seu corpo não está bem, esse envelhecimento, com o envelhecimento, o número, a quantidade e o tamanho das mitocôndrias, né, que sejam neurais, elas diminuem, levando a menor eficiência de produzir ATP. Então, se você tinha, de repente, 200 mitocôndrias em uma célula, conforme nós envelhecemos, de 200 cai para 100. E além de reduzir a quantidade, a capacidade de gerar energia vai diminuindo. Aí o que vai acontecer? Você vai ter muito menos energia quando as suas mitocôndrias estão envelhecidas, fadigadas, cansadas. E essa diminuição do quociente de energia, isso vai resultar no envelhecimento precoce, facilidade em ficar obeso e também vai levar às doenças, que vai resultar também em diabetes, doenças cardiovasculares, câncer, osteoporose e muitas outras doenças. Todas as doenças, basicamente, também na sua base, a baixa produção de energia pelas suas mitocôndrias. Então, se as mitocôndrias estiverem fadigadas e cansadas, o reflexo é uma pessoa sempre cansada, fadigada, sem disposição nenhuma. E essa disfunção mitocondrial, né, esses estudos mostram que ela também está relacionada com, por exemplo, osteoporose, degeneração macular. Isso por causa das mitocôndrias que não estão trabalhando direito. Assim como também essa disfunção mitocondrial pode levar a hipertensão, a artrite reumatoide, pode levar a câncer e diabetes, diz esse estudo. Parkinson e Alzheimer também têm na sua base a disfunção mitocondrial. E a insuficiência cardíaca congestiva também tem na sua base disfunção mitocondrial. Ou seja, o mau funcionamento das mitocôndrias, que não estão gerando energia suficiente, é a base de todas as doenças também. Então, o que temos que fazer? Aumentar a produção de energia, de que jeito? Né? Aumentando a produção, a quantidade de mitocôndrias e a qualidade das mitocôndrias. Isso vai fazer com que uma pessoa idosa possa parecer ou ter uma disposição, energia de uma pessoa muito mais jovem. Então, o que nós temos que fazer? Biogênese mitocondrial. Aumentar a quantidade de mitocôndrias por células. Então, se em uma célula tem 100 mitocôndrias, vamos aumentar para 200, para 300, não é? Então, quanto mais mitocôndrias, mais energia gerada pelo seu corpo. Além de aumentar a quantidade, a necessidade também de rejuvenescer, de fortalecer aquelas mitocôndrias velhas, cansadas e fadigadas. Vamos rejuvenescer elas. Desta forma, você vai ter muito mais energia e energia suficiente para que você não atraia nenhum tipo de problema de saúde. E o que temos que fazer para manter e restaurar o funcionamento de cada mitocôndria das suas células? Se você fizer isso, aumentar, né, o funcionamento das mitocôndrias ou a geração de energia, a elevação do metabolismo e queima de gorduras. O que significa elevação do metabolismo? Significa que o seu corpo, na verdade, vai gerar muito mais energia, né? Então, por exemplo, quem tem um metabolismo elevado, em relação a uma pessoa que tem um metabolismo muito baixo, sabe aquelas pessoas que, por exemplo, numa refeição, vamos supor que você consuma 2.000 calorias. Quem tem um metabolismo elevado, né, vai consumir essas 2.000 calorias e vai continuar magro. Se for uma pessoa, né, que tem um metabolismo baixo,
Ele come essas 2.000 calorias e engorda. Não é verdade? Por quê? Porque ele é digamos, um carro muito econômico. E enquanto que de metabolismo elevado, é um carro que tem muita potência e também tem muita energia. E por isso, quem tem metabolismo elevado, porque as mitocôndrias estão trabalhando bem, facilmente vai queimar mais gorduras, ou seja, emagrece mais fácil ou dificilmente vai engordar. E para que você possa então manter a estrutura das mitocôndrias funcionando muito bem, tem uma substância fundamental que o seu corpo produz. Que substância é essa? Chama-se coenzima Q10. É isso que o seu corpo tem que estar produzindo para que as suas mitocôndrias funcionem muito bem e gere muita energia. A primeira função, né, da coenzima Q10 é a geração de energia. E a segunda é que quando nossa mitocôndria está gerando energia, é como se fosse o motorzinho do carro que está lá queimando a gasolina e gerando energia. Mas o veículo, quando queima a gasolina ou o álcool diesel, gera energia, mas também ele solta resíduos, ou seja, aquela fumaça, né, resultado da queima, na verdade, que é eliminada pelo escapamento. Quando as nossas mitocôndrias estão gerando energia, também eliminam resíduos, ou liberam resíduos, que nós chamamos de radical livre. Esse radical livre, assim como o carro tem que eliminar a fumaça pelo escapamento, nós também temos que dar um jeito de eliminar. Só que as nossas células não têm escapamento. Então elas ficam ali dentro da célula. Então como é que nós vamos fazer para eliminar esses radicais livres? Através de antioxidante específico para a mitocôndria, que é a própria coenzima Q10. Então, esse radical livre produzido pelas mitocôndrias, então ela tem que ser eliminada. Quando você tem essa coenzima Q10 produzida na quantidade adequada dentro do seu organismo, todo resíduo radical livre produzido na geração do ATP, essa coenzima Q10, ela elimina. É um antioxidante. Então, uma célula que tem bastante antioxidante está produzindo energia e não acumula resíduo. Mas se você não está produzindo coenzima Q10 na quantidade suficiente, ela começa a liberar radical livre, radical livre, radical livre, então a fumaça ela vai estar toda dentro das suas células. É como se a fumaça do carro, né, ou a fumaça que é eliminada pelo motor, ficasse tudo dentro do motor. O motor ia explodir, na verdade? Então, ocorre o que nós chamamos de fadiga mitocondrial. E isso vai gerar, ou vai não gerar energia para o nosso corpo. Verdade? Portanto, a coenzima Q10, ela participa da geração de energia e não deixa a mitocôndria estar fadigada. E como os músculos, o coração e o cérebro são as partes do nosso corpo que mais tem quantidade de mitocôndrias, aliás, o seu coração, 10% do peso do seu coração é mitocôndrias. É o órgão que mais tem mitocôndrias. Portanto, quando você tem a produção da coenzima Q10, né, no seu organismo, ou você aumenta a produção dessa coenzima Q10 no seu organismo, a parte do seu corpo que vai sentir mais reflexo é o coração, músculo e cérebro. Então você vai perceber que o coração vai bater com mais firmeza, mais forte. Os seus músculos vão ficar muito mais saudáveis e o seu cérebro vai ficar tinindo. Né? Isso porque, olha só, a coenzima Q10, aos 80 anos, a produção de coenzima Q10, aos 80 anos, é menos que 50% de quando nós tínhamos 20 anos. Então, quando nós temos 20 anos, produzimos um tanto de coenzima Q10. Quando chegamos a 80, somente a metade. Então, o envelhecimento cardíaco significa perda da coenzima Q10 e a habilidade de gerar o ATP, a energia cardíaca. Então, por isso a importância de você reforçar a coenzima Q10 no seu organismo. E se você for, por exemplo, uma pessoa que está usando medicamentos como beta-bloqueadores ou estatinas para baixar o colesterol, por exemplo. Esse tipo de medicamento, ela interfere diretamente na produção da coenzima Q10 pelo seu organismo. Porque a coenzima Q10, a produção da coenzima Q10 pelo seu organismo, está na mesma cascata da produção do colesterol. Então esses medicamentos que inibem a produção do colesterol, ou para baixar o colesterol, eles inibem toda a cascata.
não só a produção do colesterol, mas também da coenzima Q10 está na mesma cascata. Ou seja, você não consegue produzir coenzima Q10. E aí, as suas mitocôndrias vão ficar fadigadas, não vão conseguir gerar energia e você está sempre cansado, fatigado e atraindo diversos tipos de problemas de saúde. Se você consumir alguns alimentos como crucíferos, algumas proteínas, né, de animais assim, são alimentos que vão fornecer para o seu corpo produzir mais coenzima Q10. Mas se o seu organismo já está tão debilitado, está com uma deficiência muito grande, ou está fazendo uso de medicamentos que interferem na produção da coenzima Q10, neste caso, o ideal é você recorrer aos suplementos nutricionais de coenzima Q10. Não é? Essa coenzima Q10, a base de suplementos, o mais importante é que ela esteja juntamente com um veículo que seja gordura, porque a coenzima Q10 ela é lipossolúvel. Mas sendo lipossolúvel, ela tem que estar junto a uma gordura para ser melhor absorvido. E se ela estiver ainda com a vitamina K e a vitamina E, que são parentes da coenzima Q10, porque todos eles são da família dos cromanóis, lipossolúvel, então você vai aumentar ainda mais a absorção da coenzima Q10, que é o caso desse suplemento aqui, Mega Q10. Então ela tem a coenzima Q10, 100 mg por cápsula, tem a vitamina K, a vitamina E, para triplicar a absorção, e tem como veículo o TCM, o triglicérides de cadeia média, que é muito importante para servir como matéria-prima para geração de energia muito rápido no seu organismo. Então, para você que está muito cansado, fadigado, para que o seu corpo possa gerar novamente energia a partir das suas mitocôndrias, recorra a esse suplemento coenzima Q10 ou com o nome de Mega Q10. Com certeza você vai ter muito mais disposição, né? E não vai ser uma disposição momentânea, uma energia momentânea, mas que o seu corpo vai estar gerando esta energia. Mais informações, entra aqui no nosso site. Ali vai ter muito mais informações, não só sobre esta coenzima Q10, mas também de outros suplementos e também tem vários outros assuntos relacionados à saúde. Muita saúde para você.